Impacto socioambiental pode acontecer de diversas formas. Às vezes ele surge de uma necessidade, de uma urgência e resolve o agora. Outros vão aos poucos, acontecendo com consistência, com coragem e com oportunidade. E é isso que o Expo Favela faz. A maior feira de empreendedorismo de favelas do Brasil está prestes a acontecer e é claro que o Na Boa não podia ficar de fora. Afinal de contas, eu gosto de mostrar boas histórias, bons exemplos e pessoas inspiradoras que, nesse caso, transformam suas histórias em potência e provam que o impacto social é um caminho sem volta. Tem gente que consegue mudar a própria história, mas tem gente que muda a história de muita gente junto. E hoje eu tô aqui para contar uma das histórias que saíram do Expo Favela e estão provando na prática o quanto empreendedorismo social também pode ser ferramenta de impacto social. Tô certo ou tô errada, Dan? Acho que ela tá falando de mim, tá certíssima. Me conta, Dan, do projeto Ponte Inclusiva, não é isso? É isso. O que é a Ponte Inclusiva? Eu falo que literalmente a ponte é para fazer pontes, conexões. É para levar pessoas que querem ajudar, pessoas que precisam de ajuda. Assim, de um modo muito especial, pessoas com deficiência. Mas a gente fala que a gente não tem distinção, mas como eu atuo nessa área há 14 anos, então a gente tem um foco que a gente sabe das dores, a gente sabe do que é preciso. E o que a gente descobriu com a ponte? Que o maior problema da pessoa com deficiência é acesso. Então por isso ponte, por isso que a gente não quer uma sede gigante, a gente quer fazer polos, a gente quer... Eu falo que a ponte é uma filosofia para criar um ecossistema inclusivo. Então onde inclusão precisa em tudo quanto é lugar, no ônibus, no hospital, no shopping. Na nossa forma de lidar com o outro, de se relacionar com eles, né? Na Expo. Com certeza. E a Expo, assim, ela trouxe essa oportunidade pra gente. Depois de Expo, muita coisa transformou. A gente teve há pouco tempo numa corrida ali na Pampulha e esse ano a gente volta e a gente pode chegar para a pessoa na fila e falar assim, aqui a pessoa com deficiência tem preferência. Não é porque ela tem deficiência apenas, é porque existe uma legislação. Teria que ser só porque ela tem deficiência, porque ficar numa cadeira de rodas, né? Um cego que ficar naquele barulho todo, um autista, naquele tanto de informação, a prioridade ela vem para isso. Eu falo que a prioridade é para minimizar os impactos que existem dentro daquela, vamos dizer assim, daquela limitação, seja ela de locomoção, seja ela para enxergar, e seja sensorial das pessoas com autismo ou os transtornos, mas é para dar esse acesso, né? Por isso chama lei de acessibilidade, é para permitir o acesso em igualdade de condições. Então, se eu não consigo ficar em pé muito tempo, eu não estou em igualdade de condições, então eu preciso ter algo para minimizar isso. Verdade, a acessibilidade passa por isso, né? Para a gente promover e a gente abrir espaço para que esses direitos aconteçam de fato, né? Na prática, Dan, o que é o trabalho do Ponte Inclusiva? E você falou aqui da questão das pessoas com deficiência. Qualquer tipo de deficiência, como é que funciona? Isso, a gente tem atuado hoje com a deficiência física porque eu sou técnico de bocha paralímpica. Então, assim, diretamente a gente tem uma equipe de mais ou menos 30 pessoas de bocha. Quem não conhece a bocha, fica à vontade para conhecer. Bocha paralímpica. É o esporte mais inclusivo que existe no mundo. Então, o que acontece? Só que a gente atua com as outras deficiências, nem sempre diretamente. A gente faz algumas ações de Páscoa, igual a corrida, para poder dar essa assistência, mas também a gente atua na área de formação. Então, no esporte, hoje a gente está com a bocha paralímpica fixa e hoje a gente atua na área de formação, seja para escola, seja para empresas. Então, a gente tem vamos dizer assim, esse negócio social. A gente fala, eu até comentei com você na Expo que a gente cria TS, Tecnologia Social Inclusiva. E tecnologia, todo mundo acha que é algo assim, fenomenal, algo, mandar um foguete colocar um foguete em órbita, mas não é. Às vezes é uma coisa simples. Você viu, a gente tem uma plataforma de 360 que a gente adaptou uma rampa para que a cadeira de roda possa subir. E isso partiu de um atleta que falou que foi num casamento e não tinha acesso para ele. Então a gente comprou essa plataforma, fez a rampa e a gente leva ela para um monte de espaço e as pessoas se sentem pertencentes. Então tecnologia social, inclusive, é isso.
E aí, aonde que a Expo entra nessa história toda e de que forma que vocês aí se conectaram, né? Gente, Foi tudo no ano passado? Tudo ano passado. A Expo, assim, eu vi a chamada, fui lá e fiz inscrição numa madrugada, muita coisa acontece na madrugada, porque eu tenho um probleminha de insônia. E aí fiz a inscrição, fomos chamados. E aí eu fui entender o que era a Expo, a gente expor um produto, mas a gente não tinha produto. A gente criou produto, criou copo, criou chaveiro, porque o nosso produto ele não era físico, né? As formações, a plataforma sim, mas as formações, o que a gente faz não é físico. Então a gente, vamos levar isso, vamos levar. E à medida que a gente ia participando das capacitações, a gente via o potencial que a Ponte tem. E chegamos na Expo. Sem almejar o top 5, a gente não queria isso, a gente queria só estar lá pertencente. E a gente ficou entre os top 15. E aí eu falava muito pro pessoal, não é sobre ganhar a Expo, é sobre aproveitar, estar presente, vivenciar aquele momento. O que ela pode nos proporcionar de melhor ali, né? Isso. Lembrando que quando você fala dos top 15, é do Mineiro. Do Mineiro, né? Do Mineiro. A Expo Favela faz aí um ranking local em cada região onde ela acontece e depois os melhores vão pro nacional e aí sim de lá saem os grandes vencedores do nacional, mas só de estar ali no Mineiro já é uma grande conquista, né? A gente já começa vencendo, porque são 3 mil, você já entrar nos 60, ficar no top 15, mas o que vem de melhor, eu acho que quando eu digo que você tem que saber aproveitar o momento, é que esse ano de 2026 a gente volta como parceiro da CUFA. Olha. Hoje agora a gente já tem a chancela da CUFA juntamente com a Y Libras de acessibilidade, então acho que isso vale muito. A gente conseguiu mostramos o que a gente realmente é e o que a gente veio fazer. E com essa chancela, permite que a gente acesse mais pessoas e esse é o objetivo da Ponte. Esse tem que ser o objetivo da inclusão. A pessoa que quer trabalhar com inclusão dentro de um lugar fechado, não existe. Inclusão não pode ser entre muros, a gente precisa transpor, a gente precisa quebrar aqueles muros para trazer equidade. Né, tem uma imagem muito bacana na internet que são uma pessoa vendo um jogador de futebol que tem uns caixotes, né, que no fala muro, liberdade. Né? Eu falo que tem a exclusão, a inclusão e a equidade. E aí eu falo que é só tirar o muro que a gente dá liberdade. Então a Ponte, eu acho que a ideia dela é essa, é dar liberdade. Ano passado, então, expositores, esse ano de 2026, parceiros, então, da Expo Favela. Olha, ano passado eu tava lá e o stand desse cara aqui, ó, lotado. O tempo todo que eu passava tinha gente ali querendo saber, querendo conhecer. O mais interessante, né, desculpa de interromper, mas a gente fica emocionado de falar do filho da gente, né? Fala que a Ponte é uma filha que a gente criou. E o que acontece? O mais interessante era as pessoas se identificarem, de ver aquilo ali e falar, poxa, isso me representa, mas também de buscar informação. Eu falo que o que mais a gente vendeu, eu falo que a gente não vendia, a gente ofertava informação e as pessoas doavam pra gente. Esse que é o propósito do nosso negócio social. A gente não vende, a gente recebe doação e oferta informação. Agora, aqui você está falando muito do Ponte Inclusiva. Pergunto, quem era o Dan antes e quem é o Dan hoje depois do Expo Favela? Gente, o Dan antes era uma coisa maluca. Ele era técnico de telecomunicações e aí um dia, numa manutenção, ele chuta o balde chorando dentro de uma estação de trabalho e vai fazer educação física. Começa a fazer um estágio na área da pessoa com deficiência, passa num concurso, ganha um prêmio, vai para dentro do centro de referência e na pandemia surge a Ponte. Surge a Ponte, justamente numa live na pandemia eu falei, essa Ponte Inclusiva tá legal. E aí a gente monta, a Ponte começa, eu faço uma parceria com a Gerando Falcões para estudar, para aprender, e a gente vai fazer 5 anos em 2000. Ele faz 4 anos esse ano, 5 anos, um quinquênio ano que vem. E o Dan antes era uma pessoa assim, eu falo que era uma pessoa normal. Porque ninguém quer fazer o social, é normal. Porque a gente tem que acordar cedo, a gente às vezes tem que abrir mão de família. Então quando a gente vai pro social... É um chamado, né? É um propósito, né? É um propósito. Eu falo que vem um mosquitinho, te pica e as pessoas não entendem. Eu falo que é muito mais que trabalho, é muito mais que entrega, sabe? É uma vivência, é uma oportunidade que só quem tá dentro consegue entender. Quem tá de fora, esposa, família, às vezes... briga, tem casamento que termina, o meu não é o caso, graças a Deus. Mas o que acontece? O Dan hoje é uma pessoa que tem um propósito de vida.
sabe? Ele sai de casa, ele acorda e volta sabendo que ele deixou um propósito, mas que ele está indo fazer um propósito. Cada dia um pouquinho a mais, cada dia um degrau. É trabalho de formiguinha, mas a recompensa vem, né? Ela vem todos os dias também, né? A Gisele não está aqui, mas ela fala, você é maluco. Porque eu vejo uma pessoa com deficiência, eu paro. Principalmente cadeirantes, usuários de cadeira de rodas, eu vou e falo, tem um esporte para você sabia? Antes não, eu chegava, as mães até assustavam, né? Eu falei assim, seu filho pratica esporte? Ela olhava, o menino com paralisia. Então assim, ele mexendo só a cabeça e eu falando de esporte. É porque eu conheci a bocha. Aí eu fui, a maturidade vai vindo, aí você muda a sua forma de abordar. Então assim, eu falo que hoje eu tenho um propósito dentro de casa e tenho um propósito na hora que eu saio de casa. Então, acho que isso que foi o mais importante da Ponte na minha vida, que ela me deu esses dois propósitos. Bom, a Expo Favela daqui a pouco vai acontecer, né? Quais são as expectativas e o que você diria para quem também não tinha um plano, para quem também não tinha um produto ou um serviço ali todo estruturado, embalado? Isso não é empecilho, né? Não, eu falo que se você acredita que você pode ser alguém, fazer a diferença, seja no empreendedorismo social, seja no empreendedorismo, né, convencional, mas eu acho que hoje em dia a Expo, ela cria essa mentalidade sempre do social, mesmo você vai sair de lá querendo fazer algo para a sociedade. Faça, porque eu fiz a inscrição, se eu não me engano, eram umas 11 horas da noite ali, já estava deitado, acordei, fui fazer essa inscrição, deu certo, a gente criou. E isso, gente, eu trabalho de 8 às 18. Isso é no fim de semana, é na hora do almoço, então assim, depois do horário. Então o que acontece? Eu acho que vale a pena. Vale a pena porque vai mudar a vida, a Expo muda vidas. Não é como eu digo para todo mundo, não é sobre estar entre os top 5. É sobre viver aquele processo, aprender e falar, poxa, eu pertenço a este mundo. Se permitir ter essa experiência, né? Justamente, a palavra é se permita ter, porque você faz parte. E eu falo que a Expo, ela abre portas, ela é um processo de inclusão. Né? Porque ela entra dentro das favelas e fala assim, vem para cá. Mostra o que você sabe fazer, porque você está escondidinho. E a mesma coisa que a Ponte faz com a pessoa com deficiência. Vem para cá. Maravilhoso. E é a mesma coisa que o Na Boa faz também. Ó. Vem para cá que eu quero contar boas histórias, mostrar cada vez mais bons exemplos para a gente engajar, conscientizar e mobilizar. E é por isso que eu aviso que 29 e 30 de maio tem Expo Favela aqui em BH. Cola na gente, eu e Dan estaremos lá. Se Deus quiser, e aqui a gente tem o nosso jargão, bora ser ponte na boa. Bora!